A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos de benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Estamos aqui dando continuidade à igreja através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Lembrando que nós fazemos sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações e vocês venham a aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus e as ministrações na Escritura Sagrada. Então, todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta seguir ou se inscrever em nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que é no fogo e no sangue na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de todas as pessoas onde essa live alcançar, testificando a tua palavra, para que elas venham ser limpas, lavadas e livres, e possam interagir, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando e dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem benditos do Pai, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Nós estaremos interagindo com vocês nos 12 minutos finais dessa live. Até lá, escolha o seu número de 1 a 12, para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então vamos ao primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro número, rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3, a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa live é o livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa live, para que o Senhor nosso Deus possa estar falando ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Livro de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, Miqueias, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de Miqueias, capítulo 3, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois a oração dura no mínimo 1 hora. E se quiser continuar recebendo oração, mesmo após o término da live, basta se inscrever ou nos seguir para estar recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam lavadas e renovadas com os poderes que há no santíssimo sangue de nosso Senhor Jesus o Cristo. Que haja as suas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, transformando e renovando e restaurando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, onde essa live for capaz de alcançar e receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, como aqui é o de Itápolis, São Paulo. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês no final da live e tirando as suas dúvidas. Vamos aqui no livro de Miqueias, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. Não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor?
São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los eis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Miqueias, o Senhor nosso Deus traz justamente uma reflexão muito importante, pois aqui o povo estava confiando naquilo que eles achavam, pensavam e imaginavam, e o Senhor estava ali afirmando, trazendo o decreto de justiça, pois o Senhor nosso Deus é justo, como está escrito lá no livro de Malaquias, a maldição sem causa não acontece, e a maioria das vezes em que alguém questiona a forma como o Senhor agiu ou deixou de agir, é justamente onde está tendo a ausência da presença do Senhor, está tendo a ausência da obediência do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque se 100% da população estivesse obedecendo aos caminhos do Senhor nosso Deus, nada do que passamos de tribulação, de aflições, de tormentos estaria acontecendo. Então é sempre muito importante a gente parar de ficar delegando a culpa. Esse clássico ditado de a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Então se você já começou o ditado reconhecendo que a culpa é sua, então por que você, em vez de tentar colocar ela em outro lugar, você simplesmente não se posiciona, cria caráter e reconhece para que você venha a aprender, para que você venha a mudar? Porque você não aprende com erro, você aprende a partir da atitude que você tomar após haver errado. Porque errar não é o problema é você permanecer errando, não querer mudar, não querer ser renovado pela presença do Senhor nosso Deus. Pois lá em João capítulo 3, o Senhor Jesus foi claro, é necessário que o homem nasça de novo, nasça da água e do Espírito. Aí veio justamente um grande intelectual ali da carne e questionou como é possível o homem nascer novamente. Nosso Senhor Jesus deixou bem claro, você que é mestre entre eles não consegue saber, não consegue discernir. Então é muito importante para que nós venhamos a reconhecer que até mesmo o maior aos nossos olhos acaba se tornando ínfimo perante a presença, a sabedoria e a plenitude do Senhor nosso Deus. E o quanto é verdadeiramente importante a gente lembrar que Ele veio para nos apacentar. João capítulo 10, o único e verdadeiro pastor, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que está vindo para tirar o seu povo das garras dessa liderança ímpia e maligna, desses falsos mestres, desses falsos profetas. Mas é importante que nesse momento de avivamento, que não é nada novo, não é um novo evangelho, uma nova doutrina, esse momento de avivamento, trazer de volta o princípio, reacender a chama do Espírito Santo de verdade, que queima o mal, mas a nós nos purifica. Esse verdadeiro avivamento do Senhor nosso Deus. E é nesse momento que a sua igreja precisa se posicionar como sal e luz, se posicionar como bendito, como bem-aventurado, como um verdadeiro filho do Deus vivo. Não somente por palavras, mas sim complementando com as suas atitudes, confessando e testificando com as suas atitudes, com as suas obras, para que o Senhor nosso Deus, ao olhar para nós, possa verdadeiramente se orgulhar e através da alegria dele estando em nós, a nossa alegria se torne completa. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco e participando da live a partir de 1h12 da madrugada. Até lá, escolha o seu número de 1 a 12 para ter uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Próximo, rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. Lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada é o livro de Abacuque, que possui 3 capítulos. Livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado.
Nós vamos até 1h12 da madrugada com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E de 1h12 até 1h24 estaremos interagindo com vocês nos comentários, como nós fazemos de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no meu canal, @mileofertadim. E o livro sorteado de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par, de número 2, Abacuque, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Abacuque, capítulo 2, para a sua meditação. E o próximo livro, a oração a ser ministrada. Lembre-se a todos vocês que a Bíblia Sagrada também é números, inclusive as orações são números também. Nós sempre trabalhamos com o número, pois número é ministério do sacerdote. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor, de acordo com a linhagem de sumo sacerdote do nosso Senhor Jesus, o Cristo. O abençoado lá de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixa aí seu nome nos comentários para mais honra e glória no Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. É Paulo o nome dele? Aldo, de São Paulo. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação e fortalecimento de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que através do poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, eles sejam edificados e protegidos na tua santíssima e gloriosa presença. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam receber, reconhecer e se posicionar na tua verdadeira verdade, caminho e vida, e sejam verdadeiramente gratos ao Senhor Deus em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazem os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Abacuque é justamente o profeta tentando entender, compreender como é o agir e o movimentar do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, questionando ao próprio Deus como que parece estar tudo sem controle, porque de acordo com os parâmetros da carne, com os parâmetros da humanidade, parece tudo estar seguindo ao léu, ao vento. Mas nós devemos lembrar que o Senhor nosso Deus permanece no controle de todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para agir, o tempo determinado para parar, o tempo determinado que será o essencial para o bem-estar de cada um de nós. Pois o que o Senhor realmente deseja é que cada um de nós venhamos a ser salvo. Se o Senhor agisse conforme o nosso tempo, que é curto, que é limitado, que é cada vez mais e mais retrógrado, o Senhor nosso Deus não conseguiria salvar muitos. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Que é um exemplo, a cidade de Nínive. Se o Senhor tivesse seguido a vontade do coração de Jonas e exterminasse todo mundo, mais de 120 mil vidas que alcançaram o arrependimento não teriam alcançado o arrependimento. Então, antes de questionar o Senhor, o tempo que ele parece demorar
para fazer as coisas, devemos lembrar que não é porque não é o nosso tempo que o tempo está demorado. Não é porque é a nossa vontade que ela não seja verdadeiramente a melhor para cada um de nós. Pois nem sempre aquilo que queremos, aquilo que desejamos ou aquilo que pedimos ao Senhor nosso Deus é realmente o melhor para cada um de nós. E aqui o profeta questiona o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso quanto isso durará. E o Senhor nosso Deus logo depois responde, deixa bem claro, no tempo certo irá acontecer. Se você pensar que vai tardar, não se preocupe, porque não vai tardar. O momento exato sempre aparece, sempre acontece, de acordo com a boa vontade do Senhor nosso Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, para estarem interagindo conosco e participando da live, tirando suas dúvidas. Deixe no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. E agora, abençoados, eu irei apresentar a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Então façam como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Ouve e depois examina nas Escrituras para ver se o que está sendo dito é aquilo que está escrito, para que vocês cumpram o mandamento do Senhor Jesus. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Em algumas redes sociais essa live vai ficar salva, você vai poder voltar para pausar, diminuir a velocidade e examinar versículo por versículo. E o Ângelo Renato de Grande São Paulo e Itaquaquecetuba, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estarei agora apresentando a vocês a mensagem do nosso sacerdote. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês para mais uma glória ao Senhor Deus. Lembre-se de examinar versículo por versículo citado na mensagem, pois ele não está aqui por acaso nem de enfeite, sim para testificar
cada palavra que foi dita na mensagem. E aqueles que quiserem ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias e também você encontra o link com a playlist das nossas mais de 100 denúncias, para você examinar a cada uma delas, em que nós estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E o Fabiano, e é o sacerdote quem recebe as ofertas e os dízimos, deixando aqui sempre muito bem claro. E o Fabiano Silva, do Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Melhor do que um abraço aí para o Maranhão, a gente pode levar uma de nossas obras para a sua região. Então entre em contato conosco através do privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, em que conosco o obreiro recebe o seu salário, palavra do Senhor Jesus. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E aqueles que estão necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, e todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. E o Gilson Batista, de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus também. E o Rogério Abençoado, deixe no comentário o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco e participando da live nos comentários, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a estarem sendo semeados, recebendo uma semeadura da palavra do Senhor nosso Deus. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro sorteado, o livro de Judas, capítulo 1 e único. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito par de número 6 e do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para meditação dos rebanhos sorteados. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada e toda semana também, de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Lembrando que nós temos lives ao vivo de segunda a sexta, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07. E nos finais de semana, nós sorteamos quais das lives que foram realizadas no decorrer da semana serão reprisadas nos finais de semana, sábado e domingo, no mesmo horário da live, em que será mais uma oportunidade para que o Senhor nosso Deus possa falar ao seu coração. Não é uma palavra minha, do meu coração, da minha intenção, e sim uma palavra que o Senhor nosso Deus pode verdadeiramente mudar a história da sua vida. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, e contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. E essas vidas conectadas conosco possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, para que assim como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, todos venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rogério, se posicione com caráter, por favor. Deixa no comentário o seu primeiro nome, o seu município e seu estado para estar interagindo conosco nos comentários, pois nós estamos aqui para interagir com aqueles que querem interagir, querem participar, querem debater
a partir de 1h12 da madrugada, mas é necessário que você deixe seu primeiro nome, seu município ou seu estado, pois apenas ficar empurrando a sua opinião nos outros, isso aí não é um debate, isso aí não é evangelho. Então vamos examinar sempre com muita atenção a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, e agir com boa ordem e decência, como os apóstolos do Senhor Jesus sempre agiram. Então é necessário que verdadeiramente você cumpra aquilo que está sendo dito para continuar interagindo nos comentários, senão você estará sendo silenciado. Aqueles que não querem ouvir também não terão a oportunidade de falar, pois aqui estamos para ter um debate saudável, para interagir, que venha a trazer edificação para todos aqueles que estão acompanhando. Se você tem tanta confiança nas suas afirmações, aceite um de nossos desafios. São mais de 100 ao todos, que incluem também alguns falando sobre ofertas e dízimos. Examine na playlist, na descrição da live, você vai encontrar a playlist com as mais de 100 denúncias, examina cada uma delas, pega uma delas da qual você tem a certeza de que você vai poder provar que é mentira com base nas Escrituras Sagradas e levar até nós no @MillerOfertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, onde eu estarei lá interagindo com vocês, participando nos comentários para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas lembrando que aquele que não conseguir provar que está falando a verdade, acaba tendo que pagar, e o advogado mais incompetente ganha uma causa dessa na justiça. Então vamos aqui à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 10 ao versículo 16. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, como eu disse, antes de eu examinar aqui, vamos só estar silenciando e cortando o mal pela raiz. E aqui, nesse capítulo 1 e único do livro de Judas, é muito importante porque aqui o apóstolo Judas está justamente questionando aquilo que esse abençoado aí estava fazendo nos comentários. Usam da palavra do Senhor Deus, trazem as Escrituras Sagradas, mas não vivem de acordo com como está escrito. Porque aquilo que eles não entendem, palavra do apóstolo Judas, tudo que não entendem, difamam, enquanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Porque não adianta haver uma compreensão carnal se não houver o entendimento do Espírito Santo de verdade. Pois aqui deixa bem claro que tudo aquilo que eles produzem perece. Nada frutifica, nada vai para frente, nada adianta. E aqui o apóstolo Judas também trouxe bem claro como o Senhor veio para exercer juízo contra todos. Porque o juízo não é uma coisa ruim. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor delas. Por isso que nós nos colocamos sempre a todos vocês para nos examinarem. Duvidam do nosso caráter, da doutrina que nós apresentamos, da nossa conduta? Faça um desafio, examine nossas obras, nossos frutos, coloque à prova. Nós nos posicionamos como o Senhor Jesus também se posicionava. João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Porque falar que está errado, falar que está mentindo é fácil. Falar que está falando a verdade, falar que sabe muita coisa é mais fácil ainda. Agora você provar
você oferecer dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas o contrário sobre a sua pessoa, sobre aquilo que você afirma, nós já estamos há mais de 2 anos nos posicionando dessa forma nas todas as 7 principais redes sociais da internet, para que vocês vejam que nada do que nós falamos é com base em frivolidade, em banalidade. Acordamos um dia, tivemos desejo no coração de fazer algo. E nem versículos isolados, exatamente como esse abençoado estava fazendo aí nos comentários, colocando, distorcendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então é muito importante que a gente examine as Escrituras Sagradas. Ele falou de examinar, mas parece que ele não estava examinando. Então é muito importante como que a gente veja aqui, pois deixou bem claro, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Porque como o próprio Senhor Jesus afirmou, tudo aquilo que nós falamos, nós iremos prestar conta no dia do juízo. E isso é tanto no juízo final, como também já no juízo nessa terra, porque perante os tribunais, aquilo que nós falamos também serve como prova, serve como evidência. Então é necessário que nós venhamos a estar alertas e atentos, para que venhamos a ser guiados pelo único e verdadeiro pastor, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E aqui também fala sobre movidos de ganância. Toda vez quando falam ganância, todo mundo sempre vai para um sentido financeiro, para um sentido material. Mas hoje em dia, a maioria do povo que se diz ser crente, cristão e evangélico, principalmente a liderança religiosa, a ganância deles não está nem tanto assim no dinheiro, nos posses materiais, por mais que você veja assim grande, mas a principal ganância deles está no coração referente à honra e aos status nessa terra. Eles têm prazer não só em ter rios e rios de dinheiro acumulado, mas sim nas outras chegar a falar, meu pastor, olha, esse aí é o meu pastor, esse aqui é aquilo outro, aquela roubando a glória que é do Senhor nosso Deus. Esse tipo de ganância em que eles querem o rebanho todo para eles, como se eles realmente fossem o pastor das ovelhas. Então o Senhor Jesus foi bem claro que ele cortou isso e agora ele é o único pastor, para que o ser humano parasse com esse tipo de possessividade um para com os outros, para que nós venhamos a reconhecer que todos estamos aqui no caráter de servos, de mordomos, e aqueles que cumprem os seus mandamentos, ele os chama de amigos, mas não quer dizer que você vai passar a ser dono do outro. Não, pelo contrário. Aquele que é amigo do Senhor Jesus é mais servo de todos. Por quê? Porque está cumprindo todos os mandamentos dele. E quais é a maioria dos mandamentos? Servir um ao outro. Amar ao irmão, amar ao próximo, ajudar ao necessitado. Então é nisso que nós vemos como verdadeiramente é importante a gente crer no Senhor nosso Deus, como está escrito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. João capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Não tem um único versículo de Gênesis a Apocalipse em que proíbe as mulheres de utilizarem de ornamentos, deixando aqui sempre muito bem claro e evidente para todos vocês. Muito pelo contrário, quando o povo estava em pecado, o Senhor, como castigo, removeu os ornamentos. Mas quando o seu povo estava obedecendo os caminhos do Senhor, o próprio Deus o concedeu os ornamentos. Tanto é que lá em Salmos capítulo 110, deixa bem claro, que os seus jovens virão com os santos ornamentos como orvalho emergindo na aurora. Para que nós vejamos que aqueles que estão em santidade e em santificação, o próprio Senhor Deus concede os ornamentos, para que demonstre que o coração daquele que é seu amigo pode possuir tudo nesse mundo, mas permanece agindo como se nada tivesse. Davi, por exemplo, extremamente rico, mas o seu coração permanecia confiando no Senhor, e ele reconheceu: sou pobre, nu e necessitado, porque ele sabia que tudo aquilo que estava em posse dele era apenas por um tempo passageiro, administrando aquilo que sempre permanece sendo do Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, o próximo rebanho bendito a ser sorteado, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. Então, para estar interagindo conosco e participando das lives, tirando as suas dúvidas, deixe no comentário o seu primeiro nome, seu município, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Lembrando que a partir de 2012 estaremos interagindo com aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número... para o rebanho bendito par de número 8. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de 1 Coríntios, capítulo 8, para a sua meditação.
Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E o Wesley Rodrigo, de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região e não apenas seja abençoado, como se torne uma bênção e para mais honra e glória do nosso Senhor Deus em sua vida. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, em que receber com alegria tua boa, perfeita e agradável palavra, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 Coríntios, capítulo 7, para que a palavra do Senhor nosso Deus possa estar alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que precisa e necessita da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Mas antes do capítulo 7 de 1 Coríntios, vou apresentar a vocês nosso mais novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que um só dos 7 foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada, não é do ser humano não, receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, na sua moradia, por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradias para estar buscando a presença do Senhor Deus particular. Examine, lembrando a todos vocês que são 7 ao todo. Basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos aqui à ministração. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, exaltando, glorificando e engrandecendo ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 34 ao versículo 40. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 7 aqui do livro de 1 Coríntios é muito importante, pois fala muito sobre relacionamento, sobre o casamento, que hoje em dia vem sendo uma prioridade maior
assim, top 1 de todo mundo que se diz ser crente, cristão, evangélico, é casar. Ter um relacionamento aqui nesse mundo, nessa terra, nessa passagem. Tanto é que o povo está casando com 14 anos de idade. Gente, vamos examinar as escrituras sagradas. O principal foco e objetivo do seu relacionamento, do relacionamento que você tem que desenvolver nessa terra, é com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque o resto, tudo ele acrescenta. Mas esse é o ponto. Resto é aquilo que sobra, aquilo que é temporário, que é passageiro. Porque no mundo por vir, diferentemente de algumas religiões que fazem rituais para que a pessoa continue ligada à eternidade, a pessoa que se casou nessa terra, o próprio Senhor Jesus foi bem claro, que no mundo por vir não vai ter essa história de pai, irmã, mulher, filhos, marido. E sim, todos vão ser como os anjos. Todos seremos irmãos em Cristo, Senhor Jesus. Então é necessário que a gente venha examinar as prioridades em nossa vida, para parar de deixar para depois aquilo que vai te custar uma eternidade, seja ela livre ou seja ela preso. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Milena, é pecado eu querer casar? Em hipótese nenhuma. O problema está em você colocar toda a sua devoção, todo o seu coração, toda a sua atenção em querer um casamento. Hoje em dia vamos examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus. Porque se você ficar tão preocupado em arrumar um homem ou uma mulher nessa terra e abandonar, negligenciar o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus, nas Escrituras Sagradas afirma que aquele a quem o Senhor Deus está irado recebe uma mulher da qual vai fazer ele ter uma baita dor de cabeça. Então vamos examinar a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras Sagradas, e da mesma forma também a mulher pode acabar entrando em um jugo desigual. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado para que o Senhor nosso Deus seja prioridade em nossas vidas. E em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 12, rebanho bendito ímpar de número 11. E cuidado também com essa história de consagrar, tá? Já quando você consagra ao Senhor nosso Deus, é particularmente ao Senhor nosso Deus. Ou seja, uma pessoa que se consagra ao Senhor, ela não pode ter relacionamento nenhum. Uma pessoa que consagra algum dos seus bens ao Senhor, ele passa a ser apenas para o exercício da obra. Ele é entregue ao sacerdote e administra de acordo com a obra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então o pessoal hoje em dia não sabe, tem diferença entre santificar algo ao Senhor e entre consagrar algo ao Senhor. Vamos aqui ao próximo livro de 1 Timóteo, contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo contém 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Milena, e agora? Eu quero casar, mas já me consagrei ao Senhor, o que eu faço? Fez na sua ignorância. Então agora você reveja seus pensamentos, se planeje, se examine com muita atenção e cuidado. Pois é que o apóstolo Paulo falou, foi bem claro, é melhor que não faça. Mas se já tiver feito, continue na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho, ao próximo livro a ser ministrado. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, e do rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, para ambos os rebanhos sorteados. Escolham também o número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação, para estar aumentando a sua fé. Até porque toda consagração é necessária a presença de um Exatamente. sacerdote. Repete. Como a produção bem alertou, até porque toda consagração é necessária a presença de um sacerdote legítimo. Né? Ah, não, então eu me constituo agora como sacerdote, então tudo que eu fiz no passado, então foi consagrado. Não, tudo que você fazer a partir de agora será consagrado se for feita a cerimônia de consagração. Se for um sacerdote verdadeiramente de acordo com aquilo que o Senhor determinou para se tornar um sacerdote, não aquilo que o ser humano determinou para se tornar alguém nesse mundo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. A próxima oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa e poderosa palavra sendo ministrada. Que haja o abundante derramar dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, e os frutos venham a permanecer, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Vamos aqui à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 9. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos produzido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, justamente o Senhor que testificando através da sua palavra, nesse capítulo 6 do livro de 1 Timóteo, aquilo que eu ministrei com vocês anteriormente, a importância que tem em nós tomarmos cuidado no nosso coração se empreender a apenas buscar aquilo que é dessa terra, aquilo que é dessa parte. Os meus 12 livros estão vindo a instruir todos vocês também, inclusive nisso. Daqueles que querem enriquecer, que querem tomar posse de bens materiais nessa terra, por mais que não seja pecado, todos os cuidados que você deve tomar para que você, mesmo que enriqueça financeiramente, materialmente, você não venha perder a verdadeira riqueza, a presença de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, constantemente em nossas vidas. Então fiquem atentos aí, acompanhem sempre nossas lives, para estarem atentos no lançamento dos 12 livros, para instruir todos vocês a serem bem-aventurados, benditos e bem-sucedidos em qualquer área e setores de suas vidas, para que o nome do Senhor nosso Deus venha ser ainda mais exaltado e engrandecido na sua vida e na vida da sua família. Próximo, rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E daqui a pouco nós estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. E o próximo livro a ser ministrado de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, é o próximo livro a estar sendo ministrado para o rebanho bendito par de número 10 e para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Filemão, capítulo 1 e único. Mas antes de ministrar o livro de Filemão, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem. Em algumas redes sociais, essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo,
a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Aguardo todos vocês lá. Quem quiser escutar novamente em algumas redes sociais, essa live fica salva. Quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tanto é que o nosso sacerdote e apóstolo está oferecendo mais de 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. Vamos aqui à ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo aqui do livro único do livro de Filemão é muito importante para a gente ver a interação e a preocupação entre os irmãos daquilo que realmente importa, realmente é necessário nós estarmos atentos, como o irmão está na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro que Filemão ele não só estava se abençoando, como ele estava sendo uma bênção a todos aqueles que estavam ao seu redor. Aqui demonstra também a igreja, através de cartas, a igreja de casa em casa dos apóstolos do Senhor Jesus. A importância de estarmos juntos em espírito. Porque de que adianta estar todo mundo junto igual uma lata de sardinha dentro de um templo físico, mas o espírito está completamente longe da presença do Senhor nosso Deus. Então é necessário que venhamos voltar a nos ajuntar, não somente em corpo, mas também em espírito. Nós estamos vindo aí com as inaugurações dos templos físicos para nos ajuntar às igrejas que já estão por aí. Ah, menina, mas a igreja por aí tá tudo errado, tá tudo do diabo. Então vamos lá? Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que na junta espalha o reino dividido não prospera. Até mesmo na sinagoga de Satanás, o Senhor Jesus vai. Porque se realmente todas as igrejas estão na mentira, estão em pecado, é necessário que haja aqueles que são sal e luz se posicionando ali dentro, para que venha verdadeiramente incomodar as trevas e a luz do Senhor Jesus resplandecer em cada coração de cada um irmão que estiver perdido nessa escuridão. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a estar sendo ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O João Aldo da Bahia, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o último livro sorteado, que será uma palavra do Senhor para todos nós, de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos.
Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouquinho estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco estaremos sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, chegando junto com as abundâncias de tuas bênçãos e maravilhas em todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco recebam a cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, indo contra toda obra do mal, da carne e do maligno, para exaltá-lo, glorificar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de 2 Timóteo, vemos um posicionamento de um verdadeiro líder na obra do Senhor nosso Deus, reconhecendo que até as adversidades, as tribulações que ocorrem nessa vida, utilizando para exaltar e engrandecer ainda mais o nome do Senhor nosso Deus, não dando um testemunho, mas sim um verdadeiro testemunho, para que todos aqueles que olharem reconheçam que verdadeiramente é um Deus cujo nome é Senhor, reconhecendo que o galardão dele, a principal recompensa, não está esperando nele nessa terra, e sim é no mundo por vir, na salvação, a vida eterna livre, com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois foi bem claro, não nos foi dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, domínio próprio, autoridade, posicionamento e confiança na presença, na palavra de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolhi agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Para estarem tirando as suas dúvidas e interagindo conosco, deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, que nós com certeza estaremos respondendo as suas dúvidas. E se de 1 a 7 você escolheu o número... caiu ali, produção. Foi o número 5. Se você escolher o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3,
vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, se você escolheu o número 6 para a sua meditação. Miqueias, capítulo 2, para quem escolheu o número 5. Lembrando que qualquer ministração que você quiser escutar novamente, perdeu algum detalhe, não conseguiu anotar alguma base das Escrituras Sagradas, em algumas redes sociais, essa live fica salva com @Igrejas Benditas. Lembre-se de deixarem nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. E dependendo da rede social, você encontra as informações na descrição da live para ofertar ou dizimar. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então entre em contato conosco no privado, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso, as pessoas que eu digo os necessitados, têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, e todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E o Eldis de Barueri, São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Agora é o momento de vocês interagirem conosco, participarem das lives, participarem da live e tirarem suas dúvidas. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado como eu que estava ali assistindo os meus vídeos, compartilhe também para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E agora estarei passando a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo, bendito e bem-aventurado Marcos. Eu saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora é aquele momento que vocês podem realmente mudar a história da vida de vocês, do município de vocês e até do estado de vocês. Foi uma revelação que Deus me deu sobre tudo, tudo. Então, quer dizer, é necessário você verdadeiramente agora fazer a sua parte. Faça a sua parte. Ajuda as pessoas que, de repente, aí onde você mora tem moradores de rua, tem comunidades que precisam de ajuda. Exatamente. Leva a uma igreja que compartilha, que verdadeiramente interage, uma igreja que tem uma força muito grande de empresários para poder fazer uma diferença. Muitíssimo amém, glória ao Senhor Jesus. Entendeu? E o Aquiel de Itápolis, São Paulo, havia perguntado: eu estou vendo muitos números iguais, creio que seja um sinal divino ou não? Bom, tá vendo muitos números iguais. Bom, depende aí, do número. Depende dos números, porque a Bíblia, como você sabe, que nós falamos bem antes da inteligência artificial e comprovar. Porque a gente já tinha provado, então, ela só comprovou. A inteligência artificial, por ouvir as minhas propostas, ela foi lá, estudou e viu que eu estava falando 100% da verdade. Quando a Bíblia, primeiro, ela é números, depois ela é letra, depois ela é cores.
Exatamente. Há quase 30 anos estudando todos os dias. Glórias ao Senhor. Então a Bíblia é isso. A Bíblia, ela é matemática pura, toda. Toda letra que tem nela tem um número. Então a Bíblia todinha, de uma ponta a outra, ela é números, matemática. E como empresário comerciante, eu entendo muito bem. E graças a Deus o Espírito Santo me revelou. Então hoje, quer dizer, quando eu lanço aí o meu desafio, eu tenho um afirmamento. Então eu sei que se alguém querer me desafiar, eu sei que vai perder, a derrota é certa. Isso eu tenho certeza disso. Eu também não estou aqui queimando dinheiro e rasgando dinheiro, não. Até porque isso foi conquistado através de obediência à palavra do Senhor. E aquilo que o Senhor nos concede, por mais que o nosso coração não esteja nisso, a gente não vai tratar com banalidade aquilo que o Senhor nosso Deus nos concedeu. Aí, a gente podemos ajudar todos os municípios, todos os estados, com 2% a 100% da renda do consumo financeiro para poder realmente eliminar a fome. E na verdade, estou falando isso que o rico vai ficar mais rico e o pobre vai sair daquela pobreza. Vai sair, gente. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Vocês vão ver, poxa. Eu estou falando para o mundo todo. Deus me deu a forma e verdadeiramente eu vou fazer. Glórias ao Senhor Jesus. E o Michel do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Jesus. Ele comentou, em Atos capítulo 2, fala sobre dons de línguas, mas não diz sobre línguas estranhas, mas sim em línguas estrangeiras, cada um falando a língua de seu país. Como seria isso? Exatamente isso, abençoado. O Espírito Santo de verdade é ele que fala todas as línguas, e através dele, todas as pessoas falavam e cada um escutava no seu respectivo idioma. Agora existe sim a língua dos anjos, as línguas celestiais, mas o ponto não é da forma essa bagunça que está acontecendo hoje em dia, porque já começa que quando a pessoa fala em línguas, o Espírito Santo de verdade revela para ela o significado, ela sabe aquilo que ela está falando. Eu falo todas as línguas e todos falando que verdadeiramente é isso aí. O mesmo idioma, fala-se o mesmo idioma. Isso aí. Agora a língua dos anjos é outra batalha espiritual que não é para qualquer um que seja revelado. Exatamente. E aqui o Fabiano do Maranhão havia perguntado: eu gostaria de saber a sua opinião sobre igrejas intitular mulheres a pastoras, que a Bíblia não ter, aí a rede social cortou o resto do seu comentário. Primeiro ponto, a gente não traz aqui a nossa opinião, e sim aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então eu vou te dizer de forma bem especificando. Olha só, nem homem tem autoridade para ser pastor, não existe, eu estou dando 200 milhões de reais se eles mostrar para mim que eles podem ser pastores, nem homem pode ser. Que dirá a mulher também não pode ser. Agora a mulher também ela não pode ser apóstola, presbítera, bispa, ela não pode ser, ela pode ter nenhum cargo desse de autoridade que vai contra verdadeiramente os mandamentos do Senhor. Exatamente. Então não pode. Agora quer dizer, ela pode ser secretária em todos esses, que aí ela vai ter a mesma autoridade, porque sempre quando ela falar, ela vai sempre falar assim, foi fulano que mandou. Fulano, aí ela vai ter a mesma autoridade, tá bom? Exatamente. Esse é quem temos que olhar, tá Exatamente. Bom? Mas o título não pode ser dela de liderança acima de todos. Ter a última palavra não pode. Exatamente. E a Creus Araújo de São Paulo, seja muito bem-vinda, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o Michel do Rio de Janeiro perguntou também. Em Mateus capítulo 13, fala sobre o joio e trigo. O trigo seria os filhos do reino. Quem seria o joio? Os filhos do maligno, que é o que está escrito lá. Bom, certamente você, 1000%, graças a Deus, você foi o primeiro que fez essa pergunta, Glória sabia? ao Senhor Jesus. Então isso aí, estou te afirmando, como o texto está lá com afirmação. O Senhor Jesus afirmou que nem todos são filhos de Deus. Exatamente. Então eu estou falando com vocês todos. O que entrar eu sei que é filho de Deus. O que não entrar eu sei que não é filho de Deus. Por que? De que? É uma palavra só que ele falou de forma bem especificada. O quê? Que o Filho de Deus ouve a palavra como está sendo escrito. João, isso está lá em João capítulo 8. Do versículo 42 ao 47. Certo? Então pronto. Eu só falo com você aqui só a palavra de Deus. Então quem é filho, quem é trigo, ouve a palavra. Ouve. Exatamente. Está lá em João capítulo 10 também, que eles ouvem a palavra do seu pastor. Que não sou eu, é o Senhor Jesus. Exatamente. É a palavra dele. Tá assim? Então é isso aí. Então é isso aí. Parabéns para vocês na pergunta. Então é isso aí. De forma bem especificada, o Senhor Jesus disse, tem os filhos das trevas, tem aqueles que é da treva mesmo, que eles até são muito mais prudentes, muitas vezes, do que o da luz. Exatamente. Tá vendo? Então, isso aí. Seja você trigo. Porque aqueles que são trigo sabem que nós temos que se juntar com todos, independente. E produzir fruto. Em nome do Senhor Jesus.
Entendeu? Independente de qual seja a vocação do outro. Tá falando em nome do Senhor Jesus, eu tenho que se juntar. Aí, aqui nós acabamos de identificar uma que tá com prática de joio. Se é joio ou não, aí é a continuidade dos comportamentos dela que vai decidir se ela é um trigo que está com comportamento de joio por falta de conhecimento ou se ela é realmente um joio. Porque ela distorceu completamente aquilo que foi dito aqui. Porque ele falou, se a mulher não pode nada, o que a moça faz aqui? Em que momento a gente afirmou que a mulher não pode nada? Em momento nenhum a gente afirmou isso. Eu falei de uma forma bem especificada. Olha só, a mulher ela não pode ter cargo de liderança, de autoridade na congregação. Agora a mulher... E ele citou ainda os títulos, bispo, presbítero, apóstolo. Isso, citei nesse aí também. Agora, se ela for uma secretária, ela tem autoridade sobre todos que estão ali da forma natural, ela tem autoridade. Se ela for filha do sacerdote, acabou. Acabou, porque ela é herdeira. Glória ao nosso Senhor Jesus. Isso está escrito, você vai ler em Levítico capítulo 18. Está lá. Exatamente. Os filhos do sacerdote e as filhas do sacerdote, está lá escrito que eles têm autoridade, têm o direito de tudo. Exatamente, para mais honra e glória ao Senhor Deus. E o Fabiano fez mais uma pergunta. A igreja vai participar da grande tribulação, sim ou não? Bom, essa grande tribulação que você está falando, talvez seja o arrebatamento que você deve estar falando. Certo? Tem pouco tempo, tem porque o arrebatamento ele vai vir da forma que o Senhor Jesus disse, ó, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então são muitos chamados. Quem são os chamados? Está todo mundo achando que é aqui agora, né? Eu, você, aquele fulano. Não. Quando a igreja for arrebatada, vai ser muitos arrebatados. E aí muitos vão ter uma vida eterna livre e muitos vão ficar presos eternamente. Porque todos vão ao juízo, todos vão ter o julgamento. É nisso, não é do jeito que quando está pensando que vai ser aquela guerra que vai... Não vai ser dessa forma, não. Muitos, onde tem dois, vai levar um, então seria assim. Eu poderia dizer assim, então a metade vai ser salva, a metade não. Muitos vão ser arrebatados. E aqueles muitos que vão ser arrebatados, todos que vão ser arrebatados, todos eles vão ser julgados. Por quê? Para todos eles tem lá uma vida eterna esperando eles livre ou uma prisão eterna esperando eles. Isso está onde? Está lá em Mateus 25, de 31 a 46, e também está lá em Marcos capítulo 9. Olha bem, ó. Exatamente. Está lá escrito, palavra do próprio Senhor Jesus, não é a palavra dos apóstolos não, tá bom? O Alexandre de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz da graça da igreja do Senhor Jesus. Ele perguntou, preso aonde? O Senhor Jesus foi bem claro, lá no Lago de Fogo e Enxofre, no lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem tiver o mesmo comportamento que eles, vai fazer companhia para eles. Bom, assim está escrito lá, exatamente. Tá bom? Mateus 25, de 31 a 46. E Marcos capítulo 9, onde Jesus disse que a pessoa vai querer ser eliminada, que eu não posso falar a palavra aqui, né? Vai querer ser eliminada, mas não existe mais, porque ela já foi eliminada. E agora vai sofrer uma dor eterna e nunca mais vai ser solto. E deixando ele bem claro que o outro que foi se intrometer, ele falou, a Bíblia prega o medo, só Jesus prega a verdade. Vocês entendem errado o que ele ensinou, sorry. Então vamos lá, primeiro ponto. Se o Senhor Jesus prega a verdade, você afirmou que a Bíblia prega o medo, então o Senhor Jesus prega o medo. Porque ele prega na Bíblia Sagrada. Então quando você generaliza tudo, você comete uma blasfêmia contra o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Segundo ponto, você falou que vocês entendem errado do que ele ensinou. Vamos examinar com muita atenção. Já estamos há mais de 2 anos na internet oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Então basta você fazer o quê? Aceitar uns desafios. Bom, olha só, eu quero afirmar para você que está falando aí, olha só. Eu só falei a palavra do Senhor Jesus. Eu não falei a palavra de ninguém, não. Eu não falei a palavra de Pedro, de Paulo. Não falei a palavra de nenhum dos apóstolos. Você vai lá conferir lá, Marcos capítulo 9. E amanhã você pede perdão, pede desculpa, tá bom? E você vai conferir lá também Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Exatamente. E amanhã você pede desculpa, tá bom? Exatamente. Pede perdão porque você blasfemou contra a palavra do Senhor Jesus e contra o Senhor Jesus. Você fez 2 blasfêmias aí nessa tua 1 João capítulo 4, versículo 18. O amor perfeito lança fora todo medo. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Entendeu, abençoado? Vai lá, examina lá e na próxima live você vem aí e fala, ó, eu examinei lá, me perdoa aí, desculpa aí, me perdoa, porque eu não sabia que eu estava blasfemando contra o Senhor Jesus e blasfemando também contra a palavra dele. E esses 2 aí não tem perdão não, tá? Se for pro julgamento, é condenação na certa, tá bom? Exatamente.
Vê lá, olha lá e vem aí, ó. Só a palavra do Senhor Jesus. Eu só falo só a palavra do Senhor Jesus. Eu falo nem dos apóstolos para não ter confusão. E vamos trazer mais uma palavra aqui para o Senhor Jesus para ver se a Cristina realmente vai continuar com a prática de joio e vai se tornar uma joio completamente. Vamos lá. O Senhor Jesus o Cristo, quem foi o primeiro ser em que ao ele ressuscitar enviou que pregasse, que anunciasse sobre a ressurreição dele? Por acaso foi um homem? Não, foi Maria Madalena, uma mulher. O próprio Senhor Jesus falou para todos, e inclusive havia mulheres naquele meio. Marcos capítulo 16, versículo 15. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi mandamento para todos. Então separe sempre muito bem as coisas e examine as escrituras sagradas, porque aquela parte em que o apóstolo Paulo fala sobre as mulheres estarem em silêncio, tem todo um contexto histórico que está escrito nas escrituras sagradas com todas as letras. Não tira um versículo isolado e começa a generalizar, porque isso aí é prática de anticristo. Então, você vai ver que o Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou com as mulheres. Olha só, 80% dos que estavam trabalhando com o apóstolo Paulo era mulher, poxa. Exatamente. E muita mulher também trabalhava com o Senhor Jesus. De igrejas. Era muitas mulheres, tá bom? Muita mulher trabalhava também com o Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento, as mulheres já eram ministradores já de louvor. Êxodo capítulo 38, versículo 8. Não só administradoras de louvor, mas também da palavra, da própria palavra. Já estava lá. Então olha lá, olha. Exatamente. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo você nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24, aqui no @Igrejas Benditas. E 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertaDim. Entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região. E lembrando de falarem com as autoridades políticas. Você quer autoridade maior do que o Senhor Jesus Cristo? Porque o Espírito Santo fala as palavras do Senhor Jesus. Você vai lá também, em João capítulo 14, você só está se enforcando. Você vai lá em João capítulo 14, lê lá e na próxima live você volta e pede perdão, tá bom? Exatamente. É isso aí. Você vai ver que lá que o Senhor Jesus, em João capítulo 14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, de verdade, ele vem para poder falar as palavras dele. Exatamente. Dele, ó, do Senhor Jesus, não é do próprio Espírito Santo não, tá? O Espírito Santo não fala nada de si mesmo, só fala tudo que é do Pai do Senhor Jesus e que é do Senhor Jesus, tá bom? Exatamente, deixando bem claro que eu não tô nervosa, eu tô com pressa porque já deu o horário ali da live. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, no @Igrejas Benditas, 12 minutos antes das 7, no @MileOfertaDim. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, meu muitíssimo amém.